No último capítulo de One Piece, tivemos uma possível confirmação de uma das teorias mais polêmicas e discutidas na comunidade, que Shanks, o herói de nosso protagonista Luffy, tem um irmão gêmeo do mal. E eu sei que já devem ter pelo menos 30 vídeos por aí no YouTube falando sobre isso e explicando essa teoria para quem quiser saber sobre, mas eu acho que ela é uma boa oportunidade de mostrar como o fandom de One Piece se tornou cego por suas próprias convicções nos últimos tempos. E eu sei que isso pode parecer um pouco agressivo, mas eu te garanto que se você assistir o vídeo até o final, você vai conseguir entender do que eu tô falando. Dá esse voto de confiança. Agora contextualizando para quem não sabe do que está acontecendo. Resumidamente, no final do último capítulo tivemos a chegada de duas figuras misteriosas na ilha de Elbaf, a Terra dos Gigantes, lugar onde nossos protagonistas estão. E se você olhar bem para essa imagem, você vai reparar que uma dessas figuras é idêntica ao Shanks, nosso querido ruivo. Isso foi tudo que uma parte dos fãs precisava para confirmar a até então bizarra teoria que Shanks sempre teve um irmão. Bem, ao longo de toda a história de One Piece tivemos algumas ações e atitudes de Shanks que sempre fizeram as pessoas se questionarem se ele não se tornaria um antagonista para a série. E para muitos isso era abominável, afinal de contas que horrível seria que o herói de nosso protagonista não fosse uma boa pessoa. Que mensagem isso passaria? Como Luffy poderia seguir sua jornada depois de uma revelação como essa acontecer? Então, para evitar que a história fosse por esse caminho, os fãs criaram a narrativa do Gêmeo do Mal. Ou seja, desenvolveram uma linha de raciocínio para validar os seus sentimentos e para negar o que fosse contrário ao que eles acreditavam. E é importante ressaltar que aqui eu não estou dizendo nem que isso é certo ou que é errado, é apenas um fato. A primeira grande evidência da existência desse Shanks do Mal surge no capítulo 907, quando vemos esse quadro, onde Shanks vai se encontrar com os Gorosei, os anciões que governam o mundo e que desprezam piratas. E apesar disso, mandam todos os guardas saírem da sala para que eles possam conversar a sós com o pirata ruivo. Vemos Shanks coberto por uma manta escura e ele diz que precisa falar sobre um certo pirata. Na época, o que mais se discutia é que Shanks estava ali porque era um Yonkou, e recusar uma reunião com ele seria ruim para os Gorosei, e que esse certo pirata deveria ser Barba Negra, que até aquele momento da história parecia ser o grande mal a ser combatido. O tempo passou e passamos por várias coisas na história que de certo modo ressignificaram esse quadro. O principal foi o despertar da fruta de Luffy e todos os acontecimentos de Wano, que nos revelaram que Shanks roubou a fruta que Luffy comeu e provavelmente dando um indício que ele já sabia dos segredos e poderes que a Gomu Gomu no Mi escondia. E foi nesse momento que esse quadro voltou à tona, com as pessoas se questionando por que Shanks parecia desenhado de forma tão obscura e enigmática nesse quadro. É normal a gente ver esse tipo de abordagem quando estamos vendo um personagem que não conhecemos, mas esse não é o caso, certo? Talvez. Afinal das contas, os dois traços mais marcantes do nosso Shanks costumam sempre ser mostrados e valorizados quando o vemos em cena, sua cicatriz e a ausência de seu braço. Mas aqui, vemos a outra face de Shanks, sem conseguirmos ver se há a cicatriz. Oda não é um iniciante no mundo dos desenhos, e apesar de estar suscetível a erros, não acho que ele teria um deslize como esse num quadro tão importante para sua história. Enfim, fato é que não temos certeza de nada ainda, e esse vídeo não é para teorizar sobre se o Shanks tem um clone, um irmão gêmeo ou se sofre de dupla personalidade. O que eu queria falar mesmo é sobre como esse capítulo pode ensinar algumas coisas pra gente sobre expectativas na comunidade. Se não você, com certeza tem alguém no seu ciclo que consome One Piece, e isso é uma prova clara que a obra se tornou uma história global e plural, com milhões de pessoas acompanhando e esperando ansiosamente por suas conclusões, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Isso é algo que aconteceu poucas vezes ao longo da história, e de cabeça aqui eu só consigo me lembrar de Game of Thrones como uma obra que gerou um efeito parecido, onde cada novo capítulo da história era um verdadeiro evento, cada momento dela era esperado e tem essa necessidade de impressionar e cativar, mesmo nos mínimos detalhes. Só que isso pode acabar saindo pela culatra, afinal de contas temos que lembrar que uma história, apesar de no caso de One Piece ser lançada semanalmente, precisa ser construída pensando no todo. Então é muito natural que hajam capítulos que não tenham grandes revelações nem grandes contribuições para a trama, mas que quando você olhar parte daquela história finalizada, ela vai agregar muito para ela como um todo. Ou o oposto também, quando o autor coloca uma ponta solta na história e não a desenvolve imediatamente, criando um mistério que mantém o interesse na história e dá a possibilidade de desenvolver isso no futuro. E apesar de parecer óbvio, nós como fãs muitas vezes nos esquecemos dessas coisas e acabamos criticando exageradamente ou nos frustrando com algo que nem sequer está pronto. E óbvio que o fato da história ainda estar acontecendo não nos impede de criticar e expor nossos sentimentos. A única coisa que me deixa pensativo é, será que em alguns momentos não deixamos de esperar pelo próximo capítulo porque estamos empolgados, e sim porque estamos ansiosos para saber se o que projetamos em nossa cabeça faz sentido? Quando eu vejo que esse último quadro com o provável Shanks do Mal fez com que muitas pessoas verbalizassem coisas como era óbvio, eu sempre soube, os sinais estavam lá, ou então o outro lado com horrível, não faz sentido com a história, muito mal feito, isso tudo só me traz a confirmação que os fãs de One Piece ultimamente não estão interessados em saber como é a história que o Oda planejou durante toda a sua vida. Eles estão interessados em saber se a história contada será que faz sentido e a que os satisfaz. O que é uma pena, afinal One Piece é um evento único. Poder partilhar de uma história tão incrível e duradoura com tantas pessoas ao redor do mundo é um privilégio, e a gente não deveria perder isso porque estamos projetando nosso próprio ego na obra. Sei lá.
E assim, pessoalmente, eu gosto muito da ideia da trama levar o Shanks pra essa zona cinza, que ele não é um personagem nem 100% bom, nem 100% mal. Acho que isso criaria uma dinâmica interessante, principalmente pensando no Luffy, em como ele reagiria em saber que o herói da sua vida, a sua inspiração, é um cara que tem atitudes ruins. Mas eu entendo o Oda não desenvolver isso, eu acho que isso levaria muito tempo e acabaria desvirtuando um pouco o ritmo da história. Porque a gente já viu algumas vezes, quando coisas impactam muito o Luffy, a história acaba tendo que ter um tempo maior pra fazer aquilo digerir. Que é o natural, até porque ele é o nosso protagonista, então não é certo que as coisas que afetem ele aconteçam rapidamente. E eu não sei se esses são os motivos que vão fazer ou não fazer o Oda levar o Shanks pra esse caminho, porque a gente não sabe o que ele pensa sobre isso. Mas fato é que eu fico muito feliz de viver semanalmente com essa expectativa de imaginar o que vai acontecer no próximo capítulo. E mesmo que nesse a maior parte das cenas foram de diálogos entre o Sol, os Mugiwaras e os gigantes em Elbaf, eu fico muito feliz de poder estar lendo tudo isso. Eu gostaria que todos pudessem se sentir assim. Porque mesmo que não tenha tido nada épico ou marcante na maior parte do capítulo, ele ainda foi um capítulo muito bom. É um capítulo de construção, de começo de arco, e ele é muito importante quando a gente for visualizar o que vai acontecer lá na frente. A ideia desse vídeo não era ofender ninguém, então se você é do tipo de pessoa que dá suas opiniões logo depois do capítulo sair, eu agradeço você, porque você é fundamental para manter a comunidade viva e provavelmente por fazer mais pessoas conhecerem algo que eu amo tanto, One Piece. A única mensagem que eu quero deixar é que sempre é bom refletir se estamos nos divertindo a fazermos o que fazemos, e se não, como podemos recuperar isso? One Piece, no fim de tudo, é uma aventura entre amigos, que levará todos para os seus sonhos. Que ele possa ser isso para você também. Se você gostou do vídeo e se você gosta de One Piece, por favor, se inscreve no canal, considere deixar um like e um comentário aqui que isso ajuda demais na divulgação. Tamo junto.